Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar com você nessa manhã, para que o poder do Espírito e a revelação da palavra seja ministrada a você nessa manhã, em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro nessa manhã para que o Senhor libere aqui uma unção e um óleo fresco sobre a vida dos meus irmãos, para que condenação e culpa sejam desfeitas nesse lugar, para que maldições sejam desfeitas nesse lugar, para que aqueles que, ó Pai, confiam no Senhor, entendam a obra que o Senhor realizou naquela cruz. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, libera aqui a Tua palavra bendita para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu fico muitas vezes triste em ver crentes, cristãos, sofrendo por situações adversas, porque não tem revelação da palavra de Deus. Sabe, eu fico compadecido desses irmãos, que estão aprisionados em doutrinas erradas, em conceitos errados, e estão sofrendo. Muitos irmãos no meio da igreja têm sofrido por causa de ensinos que não são da parte de Deus. E tem acreditado nisso. E tudo aquilo que você crê vai produzir em você um comportamento. Fala assim comigo, tudo que eu creio vai produzir em mim um comportamento. Você se comporta na sua vida de acordo com o que você crê, seja a palavra de Deus ou não. E hoje eu quero falar um pouco sobre maldição. No último culto, eu falei sobre como que o crente pode se tornar alguém maldito. Só existe uma maneira de você receber maldição na sua vida: caindo da graça de Deus, não confiando na graça de Deus. Mas no nosso meio existem muitos ainda que creem em maldição. Creem em maldição hereditária, creem em maldição, que a maldição pode atingir a vida de vocês. Muitos creem que se alguém falar algo maldito a seu respeito, isso vai te pegar. Sabe, eu me compadeço desses irmãos, porque a palavra de Deus nos garante que não é assim. E eu quero nessa manhã descortinar isso para você, pelo poder do nome de Jesus Cristo, para que você saia daqui crendo e tendo boas expectativas do que Deus já fez por você. Sabe, muitas vezes crentes têm colocado lá na casa deles coisas para espantar o mal. Aí abre a Bíblia na página 91, do Salmo 91, porque isso vai te garantir um livramento. E pensam que coisas e objetos podem te dar proteção. Mas a palavra de Deus não diz isso. Muitos de nós não temos revelação da cruz de Cristo ou da sua obra, e por isso ainda estão presos nesses ensinamentos. Existe um homem na Bíblia chamado Balaão. Fala comigo, Balaão. Talvez a maioria de vocês ainda não ouviram a respeito dele. Mas Balaão, a Bíblia diz que ele era um profeta. E quando o povo de Israel peregrinava no deserto, lá no livro de Êxodo, a Bíblia fala do povo de Israel. Deus os tirou do Egito e os levou para o deserto. E no deserto ele estava levando esse povo para a sua herança. A Bíblia diz que em um determinado momento no deserto ele estava passando sobre a terra de Moabe. Fala Moabe. Era um país. O rei desse país, chamado Balaque, ficou com medo da nação de Israel. Eles tiveram medo deles. Sabe o que o rei fez? Contratou um profeta. E esse profeta era um profeta profissional. Profissional porque ele era pago para profetizar. E o apóstolo Pedro fala a respeito desse profeta, chamado Balaão. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, Pedro dá um testemunho a respeito dele, desse princípio. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da
e injustiça. Balaão, então, era esse profeta, e era um profeta da parte de Deus, que foi pago para profetizar contra o povo de Deus. Uau, que maluquice, que loucura. É como se eu me levantasse aqui agora para falar mal de vocês. É como se eu me levantasse aqui agora para liberar coisas ruins sobre a vida de vocês. Balaão se levantou então para profetizar, para falar mal do povo de Deus, Israel. E o que é mais interessante, foi pago para isso. Foi dado um preço e foi pago para fazer isso. E nós vamos ver agora que foram 3 tentativas. Fala comigo, 3 tentativas. Ele tentou 3 vezes amaldiçoar o povo de Israel. 3 vezes. Na velha aliança. Abre, por favor, a Bíblia. Em Números. Está no Antigo Testamento. No capítulo 23. No verso 7 ao 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ou como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Interessante. Irmãos, imagina a cena comigo aqui agora. Nesse momento, existia por volta de 2 milhões de pessoas ou mais, caminhando no deserto, onde Deus estava com eles. Eu pergunto para você, você acha que lá tinha marido emburrado com a esposa? No meio de 2 milhões de pessoas, você acha que tinha esposa emburrada com o marido? Você acha que tinha esposa chateada com o marido que não foi lá e limpou a tenda? Não organizou a tenda? Deixou lá a roupa jogada na tenda? Você acha que não tinha lá marido e mulher brigando? Você acha que não tinha filho discutindo com os pais? Tinha ou não tinha, irmãos? Deixa a palavra, por favor, projetada. Vocês acham que ele tinha alguma falta? Vocês acham que eles pecavam naquele lugar? Apesar de todos os erros de Israel no deserto. Outro erro aqui, esse aqui é claro, é notório. Vocês acham que eles murmuravam? Só louvava, né? Apesar de todos os erros de Israel no deserto, eles ainda eram um povo de Deus, e Deus não permitiu que Balaão os amaldiçoasse. E o mais chocante disso tudo é que Deus fez o quê? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Como que eu posso acusar o povo de Deus se o próprio Deus não o acusou? Como que eu posso amaldiçoar o povo de Deus se o próprio Deus não o amaldiçoou? Interessante que Balaão foi pago para amaldiçoar. E na hora de amaldiçoar, ele entrou em conflito, não deu conta. Na hora de condenar, ele não conseguiu. Sabe? Se na velha aliança era assim, quanto mais na nova aliança, sobre aqueles que estão justificados sobre o sangue do Cordeiro. Sabe? Balaão não conseguiu amaldiçoar. Sabe o que o rei fez? Falou, tá bom, não deu certo essa vez. Vou te levar em cima de outro monte agora, para você ver esse povo de uma forma diferente, num ângulo diferente. Talvez assim você vai ver que eles são dignos de ser amaldiçoados. O rei então levou ele para outro monte. Está lá no verso 18, do capítulo 23, verso 18. E olha só o que o profeta que foi pago para amaldiçoar falou. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará?
Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi a ordem, e ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como a do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer que de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus a eles. Não sei se vocês perceberam aqui. O homem se levantou para amaldiçoar. Deus transformou a maldição em quê? Fala assim: Deus, o Senhor transforma na minha vida a maldição em bênção. Isso é impressionante. Essa é a bondade de Deus para mim. Você é o povo escolhido de Deus. Você é amado de Deus. Você é fruto do amor de Deus para a sua vida. Você é fruto e objeto do amor de Deus. Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para você e para mim. Você é bendito do Senhor. O Senhor olha para você e não vê iniquidade. Interessante que Deus não fala que eles não tinham pecado, mas Ele não via iniquidade. Você acha que esse povo tinha pecado, irmãos? Principalmente o da murmuração. Murmurar é pecado, mas Deus não via pecado. Sabe, na medida que a revelação for sendo dada aqui, você vai entender por que Deus não via pecado. Deus olha para você hoje e Ele não vê pecado. Pastor, mas eu peco. Sim, você peca. Você é um pecador. Mas sobre a sua vida e na sua vida está o sangue do Cordeiro, está a cruz de Cristo. Você foi crucificado com Ele, portanto você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo já se faz novo na sua vida. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, e em Cristo não há pecado. Sabe por quê? Porque Cristo tomou o seu lugar. Você é pecador, você é maldito, você é afastado de Deus, e você tomou o lugar de Cristo, bendito, Filho amado de Deus, do qual o Senhor tem todo o prazer nele. Houve uma troca na cruz, houve uma inversão na cruz. Agora você tomou o lugar de Cristo, e Cristo tomou o seu lugar. Por isso agora, hoje mesmo, você é abençoado. Você pode hoje ser chamado filho de Deus, porque Cristo era filho de Deus. Você era inimigo de Deus, agora você é filho amado do Senhor, do qual o Senhor tem todo o prazer. Sabe, hoje você pode relacionar com Deus diante dessa verdade. Sobre a sua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre a sua vida, não vale maldição. Não pega maldição. Nós temos a expressão, né? Nossa, maldição pegou em mim. Pegou em mim. Mas na sua vida, se você está em Cristo não há maldição. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. O mais interessante aqui é que Balaão disse o seguinte: se Deus abençoou, eu não posso revogar a bênção. Deus já te abençoou, e eu e nem ninguém podemos retirar a bênção de Deus sobre a sua vida. Por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se isso era verdade na velha aliança, muito mais hoje. Muito mais hoje. Uma vez que Deus diz que eu e você somos perdoados. Uma vez que Deus diz que eu e você somos justificados. Isso não pode ser mais revogado. Quantos receberam a bênção da justificação? Você e eu fomos justificados diante de Deus. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala comigo. Não há mais acusação, culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é poderoso, irmãos. Isso é libertador. Deus está trazendo, tem uns que falam, né? Deus está trazendo juízo sobre a minha vida. Eu sou amaldiçoado porque eu pequei, ou porque eu falhei. Está acontecendo isso na minha vida porque eu falhei. Eu tenho essa enfermidade no meu corpo porque Deus está me julgando.
A enfermidade é a vontade de Deus para mim. Sabe, se você foi doutrinado dessa maneira, se você foi ensinado dessa maneira, as pessoas que pregam isso, levam os filhos no médico. Se é a vontade de Deus, ele está pecando contra Deus, levando o filho no médico. Está colocando o médico em problema. Está colocando o médico contra Deus. Enfermidade não é da parte de Deus para você. Enfermidade é manifestada para glorificar o nome de Deus. Ele vai curar, Ele vai remover. Sabe, os que creem nisso e os que pregam isso, pregam que você está sendo agora punido com enfermidade. É a mesma coisa de dizer que você agora que tem filho, vai pegar o seu filho, vai pôr o braço dele debaixo do pneu do carro, passar em cima e falar: estou disciplinando meu filho. Você faria isso? Se você que é mau, sabe dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial, você acha mesmo que Deus vai te punir com uma enfermidade? Jesus, quando ele começou o ministério, ele começou liberando cura, salvação, restauração. E é esse Jesus que eu sigo, irmão. Esse é o Jesus da Bíblia. Em nenhum momento ele liberou maldição sobre uma pessoa. A única vez que ele amaldiçoou alguma coisa foi a figueira. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas de todos os milagres relatados na palavra de Deus, cerca de 35, um só é maldição, e não é contra as pessoas, é contra uma árvore, que tem uma simbologia, que tem uma representação. E se você crê nisso, você faz de Deus mal. Sabe, eu estou pregando isso aqui hoje porque eu quero tirar esse conceito desse Deus mal que você tem visto. Eu quero tirar esse conceito de alguém que crê nessas coisas. Pastor, por que ainda pessoas têm certas coisas na vida dela que parecem maldição? Você se comporta da maneira que você crê. Se você crê errado, você vai se comportar errado e vai produzir coisas erradas. Está aí a resposta. Mas se você crê corretamente, o seu comportamento vai ser correto, de acordo com a palavra, e você vai ser aquele que experimenta daquilo que Jesus já conquistou para você. Pastor, mas o pai que ama disciplina. Deus, fala assim comigo, Deus disciplina, mas não pune mais, não julga mais. Ele disciplina a mim e a você naquilo que nós temos que ser transformados. Então Deus disciplina? Sim, seus filhos. Quantos são filhos de Deus? Então nós, que somos filhos de Deus, podemos ser disciplinados. Isso é para o nosso crescimento e avanço. Mas jamais condenados, julgados ou punidos com maldição. Fala assim, eu sou irreversivelmente abençoado. Balaão, deixa eu projetar o texto. Balaão foi lá para tentar trazer maldição sobre o povo e não conseguiu. Porque a bênção de Deus, ela é irreversível. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. O que ele falou está dito. Você está abençoado em Cristo. Isaías, capítulo 54, verso 17. Essa palavra aqui é bendita para nós. Vamos ler juntos? Quantos conseguem ler aqui? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, essa palavra é bendita. Isso aqui é uma profecia para os nossos tempos. Toda língua que se levanta contra ti em condenação, você que vai condenar. É interessante que no nosso meio, muitas vezes, nós temos a prática, o hábito de falar mal das pessoas, condenando as pessoas. Mas nós não entendemos que quando eu libero a condenação sobre a vida de alguém, de fato eu estou me condenando, diz o Senhor. Você não está condenando o outro, está condenando a si mesmo.
Você só se coloca na posição de condenar alguém quando você se acha mais justo do que alguém. Mas a justiça, ela não é sua, ela é de Cristo. E se ela vem de Cristo e é de graça, você não pode julgar ninguém. Porque quem julga tem que julgar de acordo com a palavra. Sabe, filho? Muitas vezes a gente quer mostrar que nós somos melhores, condenando os outros. E interessante que a condenação, ela é completamente diferente da bênção. No grego, a palavra bênção é eulogio. Fala eulogio. O que lembra você? Que palavra te lembra? Elogio. A palavra grega para bênção é eulogio. Quando Deus libera bênção sobre nós, de fato Ele está fazendo o quê? Elogios a seu respeito, do que vai acontecer na sua vida. Quando você elogia sua esposa, numa postura de quem abençoa, você está também abençoando, com palavras de bênção. Você já faz um teste essa semana. Faz um voto essa semana. Faz um compromisso essa semana, de não falar mal de ninguém, e só elogiar. Faz, e depois me conta o que aconteceu. Faz isso com seus filhos. Faz isso com seu marido, faz isso com a sua esposa. Faz isso com seus amigos, com o irmão da célula, que você não consegue relacionar com ele ainda. Faz isso com as pessoas que te cercam. Faz um elogio, abençoa a vida dela, abençoa o trabalho dela, abençoa as obras que ela faz, abençoa a vida dela, abençoa a liderança, abençoa o casamento. Faz esse compromisso, depois me conta o resultado. E é dessa maneira que Deus faz conosco. Ele traz o elogio, Ele traz a bênção sobre a sua vida, Ele determina a bênção sobre você e sobre mim, removendo a maldição. Mas por outro lado, a palavra maldição é catara. Fala catara. O que significa essa palavra, pastor? Significa falar negativamente algo a respeito de alguém ou de alguma coisa. Vocês pegaram? Vamos de novo? Significa falar mal de alguém ou de alguma coisa. Esse é o significado da palavra catara. Como eu disse, Jesus, em nenhum momento, Ele amaldiçoou uma pessoa. Você não vê Jesus amaldiçoando ninguém. Por que você vai fazer isso, se o seu mestre não faz? E olha que mais interessante. A única vez que Ele amaldiçoa alguma coisa, está aqui em Marcos, no capítulo 11, verso 14. A palavra de Deus diz o seguinte. Você pode projetar? Marcos 11, 14. Abra a Bíblia então. Então lhes disse Jesus: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. No outro dia, a Bíblia diz o seguinte, que essa árvore secou. Foi a única vez que Jesus amaldiçoou alguma coisa. Interessante que Ele não precisou falar a palavra, eu te amaldiçoo. Falou essa palavra? Vocês viram essa palavra aqui? Eu te amaldiçoo, árvore. Foi isso que Ele fez? Não, Ele apenas fez o quê? Falou negativamente a respeito de uma coisa. Filho, quando você abre a sua boca para falar negativamente de alguém ou de alguma coisa, você está liberando maldição e não bênção. Pastor, mas é só um comentário. É só um comentário mesmo. É isso mesmo, é só um comentário. Sabe quantas vezes nós nos levantamos para falar mal? Quantas vezes nós nos levantamos não para abençoar, não para liberar bênçãos, mas da nossa boca sai maldição. Sabe qual é o melhor disso tudo? Que sobre a sua vida, meu irmão, não vale encantamento. A bênção que Deus já liberou, mesmo que outro irmão fale, ela é irreversível. Aleluia. Então maldição é o quê? Falar mal. É a boca maldita, né? É a boca de alguém que fale mal. Porque toda língua que ousar contra ti, tu a condenarás. Por isso a condenação ela volta para você. Muitos se levantam para condenar e acabam condenados. Muitos se levantam para desaprovar e acabam desaprovados por Deus. Como fez quem? Balaque. Balaão se levantou para falar mal
e foi desaprovado. Balaque foi desaprovado diante de Deus. Muitos fazem isso repetidas vezes, como Balaão. Balaão fez isso por 3 vezes. E Deus manda até uma mula falar com Balaão. Sabe, muitas vezes a gente tem essa postura. Insistentemente nós temos essa postura dentro da nossa casa. E Deus manda até a mula falar com você. Talvez eu sou essa mula aqui hoje. Muitos se levantam para reprovar algum irmão, mas eles acabam reprovados e disciplinados. Por que fazem isso? Porque pessoas assim se acham melhores e mais capacitadas. Por isso desaprovam outros, mas não entendem nada da graça. Se você está preocupado com a vida do irmão, então tome a carga dele. O abençoe. Ao invés de colocar mais carga, junta com ele. O pastor Alex fez aqui agora. Nós demos as mãos. Nós, em sinal de dar as mãos aqui, nós estamos falando, nós estamos levando as cargas uns dos outros aqui. Sabe, eu costumo dizer para esses pastores aqui, é tão mais fácil servir a Deus com vocês do meu lado. É tão mais fácil servir a Deus junto com vocês, porque vocês comigo ombreiam e colocam a carga que eu estou levando junto comigo. E é mais fácil. Se você está preocupado com a vida do seu irmão, leva a carga dele. Abençoa o seu irmão. Está preocupado com alguma área da vida dele? Vai lá, seja o primeiro a abençoar. Sabe, nós temos que aprender a ver como o Senhor vê. Fala, a partir de hoje. Fala comigo, a partir de hoje. Eu vou ver como o Senhor vê. No verso 21 de Números, a palavra de Deus diz que o Senhor não viu iniquidade em Jacó. Mas deixa eu te lembrar quem é Jacó. A palavra de Deus diz que o nome Jacó significa o quê? Enganador. O Senhor não viu iniquidade no enganador. Oh, Jesus. Ele poderia ter falado, eu não vi iniquidade em Israel. Poderia ou não poderia? É o mesmo nome. É a mesma pessoa, é a mesma nação. Mas nesse caso específico ele falou, eu não vi iniquidade em Jacó. Jacó é o enganador. Deus se tornou injusto, pastor? Não. Nós vamos ver daqui a pouco por que Deus não viu iniquidade em Jacó. O Senhor, seu Deus, está com ele, e no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Sabe o que são as aclamações? São festas de júbilo e alegria. Quando Balaão estava lá para amaldiçoar a nação, sabe o que ele estava vendo? O povo se alegrando. Sabe, o povo de Deus é um povo feliz, irmãos. O povo de Deus é um povo alegre. Ele não vê iniquidade em você por causa de Cristo. E por causa disso, você se alegra diante do seu rei. Abre, por favor, em Hebreus, capítulo 8, verso 12. Mais uma vez. Não é que o povo não tinha pecado. Não é que você não peca. É Deus que não vê iniquidade. Porque Deus agora está tratando e lidando comigo, com você, de acordo com a nova aliança. De acordo com a obra consumada da cruz. De acordo com o que Jesus fez, não você. Em Hebreus capítulo 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É impressionante o que Deus faz. Jamais me lembrarei. Sabe, eu não sei se você foi um pecador top, né? Pecou muito. A Bíblia diz que quem pecou muito foi muito amado. Sabe, se você não pode dar um glória a Deus por isso, não sei por que mais você pode dar glória a Deus. A expressão do amor de Deus é para você. Você é amado de Deus, porque você foi muito perdoado. Você merecia o inferno, você merecia a condenação eterna, você merecia viver completamente, eternamente afastado de Deus. E por causa da sua graça, misericórdia infinita, através do seu Filho amado, você hoje é justo diante de Deus, porque o Senhor não vê mais iniquidade em você. Isso é glorioso, irmãos. Isso te dá fé e ousadia para entrar na presença do Senhor e falar:
e pedir. Isso te dá fé e ousadia para viver a vida que Deus tem para você. Mais uma vez, não é que ele não vê, não é que você não tenha pecado, mas ele não vê. Porque quando ele te vê em Cristo. Pastor, então qual que é a maneira que eu tenho que ver meu irmão? Se Deus me vê assim, como que eu devo ver meu irmão? Como que eu devo ver minha esposa? Como que eu devo ver os meus filhos? Como que eu devo ver o meu marido? Como que eu devo ver aqueles que me cercam e estão em Cristo? Esta é a maneira que também eu e você devemos ver. Não vemos iniquidade ou falhas na vida dos outros. Antes nós nos levantamos para abençoar. Antes nós nos levantamos para cooperar com o trabalho e com a obra de Cristo na vida de cada um deles. Se Deus faz isso, irmãos, muito mais você. Veja seu irmão sem culpa e sem condenação. Sabe, você não tem que ser um aliado do diabo, por favor. Seu time é outro. O império das trevas, você já saiu, agora você está no reino do Filho do seu amor. Então você não tem que olhar para as pessoas agora culpando, nem condenando. Você olha agora abençoando, promovendo. Fazendo isso, você vai caminhar nos lugares altos onde Cristo está, amém? Vamos ver a terceira e última tentativa de Balaão. Está lá em Números, capítulo 24, verso 2. A palavra de Deus diz o seguinte: levantando Balaão os olhos, e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Projeta a imagem, por favor. Balaão agora foi levado a outro monte, para mais uma tentativa de condenar, para mais uma tentativa de acusar. E a Bíblia diz o seguinte, que Balaão então, elevando os olhos, ele estava num lugar muito alto, vendo as tribos acampadas lá embaixo, veio sobre ele o Espírito do Senhor. O que ele viu? O que ele está vendo aqui, Balaão, irmãos? O que Balaão está vendo? A cruz. O que Deus vê de cima? A cruz. Sem existir a cruz, 1000 anos antes de existir essa cruz, 1000 anos antes de existir a forma que Jesus iria morrer, já se projetava, na forma que eles se organizavam, uma cruz para quem vê de cima. E ele estava agora olhando a forma que eles estavam acampados em torno do tabernáculo, representando a presença de Deus. As tribos de Israel estão acampadas e Balaão está vendo. Enquanto ele vê a cruz, o Espírito do Senhor Deus veio sobre ele. Hoje o Espírito Santo mora dentro de você. E quanto mais você olha para a obra consumada na cruz, mais você é cheio do Espírito. Quanto mais você crê nessa verdade, mais você é cheio do Espírito. Mais você é capacitado no Espírito. Balaão não conseguiu mais uma vez amaldiçoar o povo de Deus. Balaão agora tentou, mas não conseguiu. Porque ele viu a cruz. Ele viu o que Deus estava vendo. Quando Deus olha para você e para mim, Ele vê você em Cristo. Ele vê você nova criatura. Ele vê você crucificado com Cristo. Pagou-se o preço. Não há mais condenação para você. Nenhuma maldição mais pode atingir a sua vida. Pastor, mas segundo a palavra de Deus, o que é maldição? Porque muitas vezes a gente está falando aqui e você não sabe o que significa maldição. Segundo a palavra de Deus, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia fala sobre maldição. E ela fala aproximadamente 4 aspectos da maldição. Maldição tem a ver com miséria, fala miséria. Enfermidade, fala enfermidade. Condenação, fala condenação. E morte. O último estágio da maldição é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Vamos abrir em Deuteronômio então, capítulo 21, verso 22 em diante. Olha que interessante aqui. Isso aqui é uma profecia. Se alguém houver pecado, alguém que pecou?
Eu vou levantar a mão primeiro para ver se os irmãos me ajudam também. Não estou sozinho. Aleluia. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, a Bíblia diz que todo aquele que pecar certamente morrerá. E tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, próximo, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é... Vamos lá de novo, é o que, irmãos? Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Volta, por favor, o versículo. De que maneira Jesus morreu? Pendurado no madeiro. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não saiba disso, é história. A forma de morte por crucificação foi inventada 1000 anos depois desse versículo. Os romanos inventaram a forma de crucificação 1000 anos depois, aproximadamente. Por que esse negócio está aqui agora 1000 anos antes? Os judeus, para punir alguém, para condenar alguém, eles apedrejavam. Eles não matavam as pessoas que eram dignas de morte, crucificando. A forma era apedrejamento. Você não vê relatos na Bíblia falando de alguém que foi preso no madeiro, a não ser Cristo. E o mais interessante, essa morte aqui ainda ela é leve, porque depois de morto é que você vai pendurar no madeiro. Jesus não. Jesus morreu pendurado no madeiro. Mas por que isso, pastor? Mais um sinal que todo aquele que é pendurado no madeiro é o que, irmãos? Vou perguntar de novo. Isso aqui é muito importante você responder. Todo aquele que é pendurado no madeiro é? Quem deveria ser pendurado no madeiro? Eu era essa pessoa maldita. Você era essa pessoa maldita, que era digna de ser pendurada no madeiro. E vem Jesus, 1000 anos depois dessa palavra. Os romanos inventaram a crucificação. E agora ele é crucificado, preso por cravos no madeiro. E é colocado de pé no madeiro. Quando eu olho para isso, eu vejo Deus transformando a maldição em bênção. Deus está transformando a maldição em bênção. Deus transformou a maldição que era para você, era para mim, a maldição da miséria, da enfermidade, da condenação e da morte. Transformou essa maldição em prosperidade, em vida abundante, em saúde, em paz, em alegria no espírito e vida eterna. Essa é a maldição que estava sobre a sua vida. E hoje nós temos a bênção de Deus sobre nós. Gálatas, encerrando, capítulo 3, verso 13 e 14. Sabe, irmãos, eu quero que você saia daqui nessa manhã, crendo que toda maldição já foi. Já foi. Porque essa é a verdade da palavra. Sabe, se você tem uma enfermidade no seu corpo, não fique esperando alguém orar por você. Não fique esperando alguém ter uma profecia para liberar sobre a sua vida. Se posicione na herança dos santos. Qual é a sua herança? Não há mais maldição sobre a minha vida. Nenhuma enfermidade pode haver no meu corpo agora. Porque a enfermidade não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou ela está na cruz ou ela está no meu corpo. E eu rejeito essa enfermidade no meu corpo, em nome de Jesus Cristo. Sabe, se você está passando por um momento de miséria, não aceita essa miséria na minha vida. Hoje é o dia do basta. Sabe, se você anda condenado, não aceite nenhuma condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você vê morte acontecendo ao seu redor, eu declaro vida, e vida em abundância. Eu declaro vida e abundância na sua casa, na sua família. Olha só, o que diz a palavra. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Só para você lembrar, a maldição da lei está lá em Deuteronômio capítulo 28, e ela tem a ver com 4 coisas. Quais são elas? Miséria, enfermidade, condenação e morte. De que Cristo te resgatou? Da maldição da
da lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? Por que você foi resgatado? Porque alguém foi pendurado no madeiro. E esse alguém que foi pendurado no madeiro era santo, irrepreensível, nunca voltou numa palavra só dele, nunca pediu desculpa para ninguém porque não precisava, ele não tem falhas, ele não tinha nenhuma falha. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Vocês são gentios? Vocês são judeus? Então vocês são gentios. E a bênção de Abraão vai chegar a vocês, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Balaão olhou para a cruz e o Espírito veio sobre ele. Vocês, ao olharem para a obra da cruz, vocês recebem o Espírito prometido e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Sabe que seu coração enche de fé nessa manhã. Seu coração enche de fé para receber a bênção, está sobre a vida de Abraão, está sobre a sua vida hoje. Abraão não foi miserável. Você não vê Abraão doente na Bíblia. Você não vê Abraão doente. Você vê ele com a infertilidade. Mas isso era plano de Deus, porque com 100 anos de idade ele foi pai. Você não vê Abraão passando necessidade. Pelo contrário, você vê ele prosperando mais e mais. Você vê ele tomando posse da herança que Deus deu para ele. Você está aqui para tomar posse da herança que Deus já te deu. Porque essa é a herança dos santos. Toda língua que trouxer condenação sobre a sua vida, tu a condenarás. Fala assim comigo: eu sou irreversivelmente abençoado. Eu preparei mais um tópico aqui, que é sobre maldição hereditária. Só se os irmãos me derem a oportunidade de continuar mais 3 minutos, eu falo sobre isso. Jeremias capítulo 31, verso 28 ao 29. Como velei sobre eles, para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e plantar. Isso aqui é uma profecia que Jeremias está liberando. Na velha aliança, o Senhor velou sobre a sua palavra. E Ele velou sobre a sua palavra trazendo condenação. Porque quem crê na lei, na velha aliança, recebe condenação. E Ele velou para que pudesse arrancar, derribar, trazer juízo. Mas agora, Ele vela para que seja edificado e para que você possa plantar. Diz o Senhor: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Alguém aqui já comeu uva verde? É ácido. Irmãos, as pessoas hoje comem muita comida cozida, pré-preparada, massinha. Mas há 3.000 anos atrás, os seus dentes, os nossos dentes, deveriam ser mais fortes. Para comer carne, para comer frutas mais duras, para comer coisas mais sólidas. As uvas embotadas aqui, quer dizer que elas são muito ácidas. Como eu disse, não é porque a uva tem a cor verde, ok? Mas é que ela não está madura ainda. E quando ela não está madura ainda, ela é muito ácida. E o ácido dessas uvas faz perder a habilidade dos seus dentes de cortar. Existia um ditado então em Israel, que os pais comeram essas uvas, mas é os filhos que sofreram dano, para mostrar o quê? Que existia uma maldição hereditária. Sabe por que eles falaram isso? E Deus está condenando isso aqui. Eles falavam isso porque eles foram levados cativos por um outro rei. E os filhos vinham perguntar para eles: pai, por que a gente está passando por isso? Por que nós estamos passando por isso? Eles não tinham ousadia, nem eram verdadeiros com filhos para dizer: nós pecamos contra o Senhor, nós adoramos outros deuses, nós desviamos do caminho do Senhor. Eles não falavam isso. Eles falaram: nós
comemos uvas verdes. E é vocês que estão sofrendo agora, filhos. Para encerrar, Jesus ele foi crucificado. Abra, por favor, lá em João capítulo 19, verso 28 ao 30. Filhos, não existe maldição hereditária sobre a vida de vocês, amém? Vocês não carregam a culpa dos seus pais. Nem os pais carregam culpa hoje, porque Jesus já carregou a culpa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Fala assim comigo, tenho sede. Ainda faltava uma coisa. Já estava tudo pronto, perfeitamente colocado no devido lugar, mas ainda faltava uma coisa. E para que se cumprisse a escritura, ele falou: estou com sede. Naquela mesma hora, alguém molhou uma esponja, colocou num pedaço de pau e deu para Jesus. Mas eles molharam a esponja com algo. Fala assim comigo, vinagre. Alguém já tomou vinagre? É ácido? É muito ácido, irmãos. É muito azedo, é ácido. O que Jesus estava dizendo naquele momento? A maldição das uvas verdes sobre a herança dos pais, eu estou levando agora, para que se cumpra as escrituras. E a maldição que ele levou foi completa. Sabe, quando você olhar para a cruz, você não tem que olhar só para o sangue de Jesus que foi derramado, porque o sangue de Jesus lida com os seus pecados e com os meus pecados. Mas a cruz também ela lida com outra coisa, com a maldição. Ela lida com as enfermidades, ela lida com a miséria, ela lida com a condenação e ela lida também com a morte. Então quando você olhar para a cruz, é a obra completa de Jesus, que no seu sangue te redimiu dos seus pecados, mas na cruz levou toda a maldição. Sabe, se você crê nisso nessa manhã, se você quer experimentar disso no seu dia a dia, eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Sabe, eu procurei ser bem claro aqui nessa manhã, para que você saia daqui confiante, cheio de boas expectativas, com o que Deus tem para fazer na sua vida. Não existe a história mais para aqueles que estão em Cristo. Pastor, quem não está em Cristo? Esse está condenado. Esse está debaixo do juízo. Esse está debaixo da maldição. Mas quem não está em Cristo? Quem está em Cristo? Toda a condenação já foi. A morte não tem mais poder. A miséria não pode mais te alcançar. E a enfermidade não pode habitar mais no seu corpo. Se você crê nessa palavra, que é a palavra de Deus, eu quero que você feche seus olhos agora. E quero que você ore, tomando posse da herança que você recebeu na cruz. Quero que você ore e visualize agora seu corpo curado. Visualize agora misérias que estão te cercando sendo removidas. Visualize agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, vida em abundância na sua casa, alegria na sua casa, alegria no arraial, alegria diante do Rei que é Jesus, alegria na sua casa, alegria na sua família, alegria nos seus filhos, alegria, paz em abundância. Eu quero que você visualize agora, visualize sobre os seus negócios agora prosperidade, as bênçãos de Abraão chegando até você, as bênçãos de Abraão chegando até você, como ondas agora, as bênçãos de Abraão chegando sobre a sua vida. Há fé sendo gerada agora nesse lugar, há fé sendo gerada nesse lugar, para que bênçãos sejam derramadas sobre a vida de vocês, bênçãos que Jesus conquistou naquela cruz. Você honra a obra de Jesus ao crer nessa palavra, você honra a obra de Jesus ao crer que você é abençoado. Eu libero sobre a sua vida, como profeta de Deus, que você é bendito, que você é abençoado, que você prospera no caminho do Senhor.
não há miséria na sua casa, não há enfermidade na sua vida, não há enfermidade, não há morte, não há condenação mais. Você é livre diante do Senhor. Você é livre diante do Senhor. Livre para servir, livre para adorar a Deus, livre para escolher a Ele. Livre, livre nessa manhã. Você é livre nessa manhã em nome de Jesus. Eu visualizo irmãos cheios do Espírito, porque olham para a cruz, porque veem a cruz, porque veem a obra de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que homens e mulheres, jovens e crianças se levantam nesse dia para honrar o nome do Senhor, honrar a obra consumada da cruz do Calvário. Aleluia! Projeta João 19, verso 30. João 19, verso 30. Vamos ler juntos? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Você pode declarar nessa manhã: está consumado.